Bom dia, pessoal. Aguardar só o Instagram avisar nossos seguidores. Pessoal, ó, Yara tá sempre. Hoje a nossa live é sobre um tema muito importante, que às vezes o fornecedor não conhece essa possibilidade, tem pago impostos, às vezes com multas e juros. Bom dia, Yara. Emerson, bom dia. Vamos aguardar só o Instagram avisar os seguidores. E hoje nós vamos falar sobre os cuidados que o fornecedor precisa ter na contabilidade da empresa nas licitações. Bom dia, Keirson. Bom dia, pessoal. Deixa eu chamar o nosso convidado. E o convidado de hoje é o Danilo Carvalho. Danilo é um expert, entende toda essa parte. Larissa Castro. Vamos lá. Vou chamar o Danilo aqui, né? Chamei. Ó, a dona Marinês. Bom dia, dona Marinês. Fala, Éder. Bom dia, bom dia. Como Bom é que você dia, tá? Danilo. Bem, e você? 100%? Eu tô Tá me bem, graças ouvindo? a Tá tudo Deus. ok o áudio? Tô te ouvindo, tá me ouvindo aí? Tá beleza? Sim. Danilo, eu estava falando para o pessoal aqui, vou repetir de novo o tema: cuidados que o fornecedor precisa ter na contabilidade das empresas nas licitações. E eu só Isso. tomei cuidado porque eu passei por esse problema. Mas antes da gente começar no tema, aquela apresentação básica, né? Vou começar por mim e depois por você, porque tem seguidores do Danilo e tem seguidores do Éder. Edna, Ieda. Sim. Pessoal, para quem não me conhece ainda, é do canal do Pro Licitação, um canal que foi criado para compartilhar o dia a dia do fornecedor atuando nos dezenas, centenas de portais. Então, se você quer aprender a atuar com pregão eletrônico, nosso foco específico é o pregão eletrônico. Aqui, com certeza, você vai aprender a atuar e não só atuar, porque atuar qualquer um pode atuar nos portais. Eu falo aprender a ter resultado. Ontem eu vi um rapaz falando de lançamento, de mentoria, de consultoria. Eu achei muito legal o que ele disse, que é assim, a gente para acompanhar um mentor, para ter um consultor, ele deu a diferença que eu achei muito legal, Danilo, Sim. sobre consultor e mentor. Ele falou, consultor é aquele cara que conhece do processo, ele estudou, mas ele nunca teve uma empresa e vendeu aquele produto ou serviço. Então ele conhece muito bem, não quer dizer que ele não vai ter resultado, mas ele não vivenciou o processo. E o mentor é diferente. O mentor é aquele cara que ele põe a mão na massa, que ele tem empresa, que ele faz o negócio acontecer, que ele traz resultado. Então ele falou para você tomar muito cuidado na hora de você buscar os seus mentores e consultores na internet, porque hoje em dia é muito fácil na internet você dar a cara a tapa, aparecer, eu sou isso, eu sou aquilo, mas será que o cara tem resultado? Será que ele faz isso, faz aquilo? Será que Então ele eu vi que aplica, né? eu vi que eu me identifiquei mais como mentor, porque realmente a gente põe o dedo na ferida aqui, põe a mão na massa e faz o negócio acontecer. Exatamente, né? Você tem os dois lados da moeda, né? O que só vai fazer para o cliente e o que sabe como fazer, já passou por aquilo e tudo mais. Primeiramente, Éder, muito obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui participando com você. Você que é uma referência, já me ajudou várias vezes nos vídeos do YouTube já. Algumas dúvidas, já vai lá, a primeira cara que aparece é do Éder lá. Então, aí agora estar aqui participando com você é uma honra. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o Danilo Carvalho. Antes de mais nada, eu sou o pai da Elisa. E eu devo à minha família as licitações. Eu explico por quê. Até participei de uma live esses dias para trás e eu esqueci desse pequeno detalhe. Quase que eu apanhei em casa na hora que eu cheguei. A minha esposa, eu conheci ela através das licitações. Ela era pregoeira em uma cidade vizinha. E conversa vai, conversa vem, aí você tinha que levar o documento original, vai no WhatsApp, conversa vai, conversa vem. Resumindo a história, estamos há 6 anos juntos, com a filha de 3 anos já, então devo as licitações à minha família. Eu sou contador e também consultor em licitações. Eu trabalho ajudando os clientes a participar de licitações e recentemente, ano passado, a gente começou a participar para nós de algumas licitações. É aquele negócio, você está ali participando, você está vendo as oportunidades. Então nós começamos também a participar de algumas, com a empresa MEI,
tivemos que fazer o desenquadramento dela para iniciar nesse mercado também do outro lado da mesa, como fornecedor também. Então, é isso aí para a gente poder iniciar o nosso bate-papo. Mais uma vez eu quero agradecer, Virgínia. Eu vou falar agora para você. Esse dia eu estava assistindo uma live sua, aí você falando assim, rapaz, não sei como é que o pessoal fica feliz de fazer live comigo aqui, não sei o quê. Eu falei, mas como, bicho? Você é a referência. Ô, Danilo, Sim. mas ó, é muito importante você vender seu peixe agora do contador, da contabilidade, falar desses cuidados que o cliente precisa ter. Por quê? Vou começar já falando de um exemplo que aconteceu comigo. Sim. Eu lembro que eu faturava, para mim era alto na época, tá? Eu tinha começado uma empresa do zero, nunca tinha vendido nada para o governo, e no ano, 2 anos, e no terceiro ano eu já vendia por volta de 3 milhões, eu batia no teto, que era 3.600, né? Então, para mim, Isso. era muito dinheiro naquela época. Hoje a gente mexe com valores muito maiores, mas lá em 2010, 2009, pô, era muito dinheiro isso aí. Só que o meu regime, na época, era regime de Competência. competência. E esse regime de competência me gerou uma dor de cabeça enorme devido a alguns atrasos que acontecia. Mas isso eu quero deixar para você falar. Assim, nós vamos entrar, né? Faz tempo que eu procuro um contador para dar a cara a tapa, igual a gente faz aqui, explicar isso, porque a gente não vê isso falar na internet. A gente não vê ninguém falar disso. Isso é muito realmente, importante. esses pequenos detalhes assim que pode ajudar bastante o dia a dia do fornecedor, realmente você não encontra, não vê falando isso de forma bem prática. Igual você trouxe naquele exemplo que você estava falando, que você passava por isso, tinha um atraso, tinha essa dificuldade para poder pagar juros e tudo mais. Somente um ano, a hora que o pessoal do Sebrae foi fazer uma consultoria, ele falou assim, ele falou assim, você tem que fazer algumas coisas. Primeiro, se o contador seu não é bem informado e não sabe que tem 2 regimes de caixa que você pode, caixa e competência, que você pode estar no regime de caixa, você troca o contador, troca o regime, ou senão você vai quebrar a sua empresa, porque você vende... Eu vou te explicar também o porquê que isso acontece de às vezes não ser indicado para o cliente essa outra modalidade também, para a gente poder falar sobre isso. Mas assim, esse fator aí é uma coisa assim que realmente pode ajudar bastante uma empresa que tem um período grande para poder receber, que ela demora muito para receber. Mas antes, deixa eu só explicar assim para quem estiver chegando, o que é a contabilidade e para que ela serve e o que não é a contabilidade. Hoje, Éder, a gente tem uma grande dificuldade, porque quando a gente fala em contabilidade, fala em contador, a primeira coisa que o empresário vem na cabeça é o seguinte, vai me gerar guia, vai gerar imposto, vai trazer só despesa para mim. E não, o contador ele tem uma função muito maior do que essa, que às vezes não é bem usada pelos clientes, não é bem utilizada pelas empresas. Que a contabilidade é para quê? Para registrar o que acontece na empresa. O que entra, qual o dinheiro que entrou, quais são as despesas, o que você gastou com a empresa, qual é o custo, qual foi o investimento. Você comprou um terreno, comprou uma casa, comprou um carro para a empresa. Ele faz todo esse registro do patrimônio da empresa para identificar se ela está tendo lucro, se ela está tendo prejuízo, se ela está tendo despesa, se você está crescendo, se você está aumentando o faturamento, se você está tendo você pode fazer algum investimento. Tudo isso a contabilidade registra. Tem até uma brincadeira que fala em alguns contadores que fala o seguinte, que a contabilidade é a ciência da riqueza, porque de fato ela registra a riqueza da empresa, ela registra tudo aquilo que a empresa tem. E hoje a contabilidade ela é utilizada geralmente para quê? Os clientes precisam de um empréstimo, de um banco, aí que eles vêm pedir o balanço, só que eles não entendem que aquela informação ali poderia ajudar ele com várias coisas no dia a dia da empresa. Se compra agora, se está tendo muito estoque parado por muito tempo, se o prazo de recebimento dele está muito grande, o prazo dele ali para poder comprar. Uma coisa que acontece também, às vezes o cliente compra do fornecedor com 10 dias para pagar, mas o cliente dele paga com 30, 40 dias. Isso tudo ele consegue analisar com o balanço, desde que esse balanço esteja de acordo com a realidade da empresa, que infelizmente não é o que acontece na maioria das empresas. Porque hoje o cara precisa de um balanço, igual eu estava falando para vocês. Para que serve o balanço? Registrar todas as informações, toda a parte da riqueza que comprou, vendeu, despesa, custo, tudo da empresa fica registrado ali com as informações para você fazer uma análise. Não só com uma análise do caixa, do dinheiro que entrou, do dinheiro que saiu, mas tudo que vem acontecendo ao decorrer dos anos. Só que a hora que o cara vai precisar de um balanço hoje, geralmente é para quê? Para poder pegar um empréstimo. Ele precisa de fazer um projeto e quer pegar um empréstimo. O banco pede o balanço. Por que o banco pede o balanço da empresa do cliente quando ele vai solicitar o empréstimo?
Porque o banco precisa de informações contábeis para analisar se a sua empresa vai ter capacidade de pagar aquele financiamento, se vai ter capacidade de pagar aquele empréstimo. Então, o balanço serve para isso. Outra coisa também que às vezes que a gente precisa, você vai fazer um cadastro de um fornecedor. Provavelmente quando você era fornecedor, você provavelmente utilizava isso, Éder. Você vai fazer um cadastro, tem uma relação de documentos. Lá pede também balanço para você apresentar. Mais uma vez, por que eles estão pedindo balanço? Para analisar se a sua empresa vai ter capacidade de pagar o que você vai comprar, qual que é a capacidade que eles vão liberar para você, qual que é o limite de compra que eles vão liberar para você na duplicata, no prazo. Tudo essas informações servem para o balanço. E também para o governo. O governo gosta do balanço das empresas para saber o dinheiro que está entrando, saber qual que é a parte dele, o que ele vai receber, que ele quer o dinheiro dele. Então, o balanço serve para essas finalidades. Para você controlar a sua empresa, saber o que está dando, o que está acontecendo, para você conseguir empréstimos. Às vezes tem projetos que você vai conseguir empréstimos de juro baixo, juro lá embaixo, por conta que a sua empresa tem um know-how, que ela tem capacidade de pagamento, você faz um projeto com juros baixos. Crédito com fornecedores, perdão, você consegue também com o balanço. E também, até pela questão de funcionários. Às vezes o funcionário vai precisar, para saber se a sua empresa tem capacidade de pagar ele também, que é a parte dos sindicatos, que eles analisam isso também. Ó, só para a gente fazer uma comparação do que acontece nas grandes empresas e nas pequenas. Quando você vai entrar na bolsa de valores, o pessoal que mexe com ações, tem que ter balanço. Tudo é publicado no balanço, o que aconteceu na empresa, se está dando lucro ou não. Nas empresas pequenas, era para se ter isso também. Só que, infelizmente, não acontece. Porque a contabilidade é justamente para isso, para demonstrar a forma, o resultado que a sua empresa está dando. Então, resumidamente, contabilidade serve para você ver se a sua empresa é um retrato da vida financeira da sua empresa. Sim. Deixa eu te explicar um negócio. Eu sempre levei minha empresa nessa parte redondinha, porque eu venho de banco. Ó, o Rafael, eu era gerente de banco. Como eu era gerente de banco, o que acontecia? Eu era gerente, ainda mais, e teve uma época muito gerente de pessoa jurídica, que você cuida de... então você já estava direto ali. E o pessoal chegava lá para abrir uma conta, para fazer uma operação de crédito, isso, aquilo, e não tinha balanço. O pessoal não tinha balanço. Aí você pedia, demorava todo aquele tempo para fazer um balanço, geralmente a pessoa, o cliente, quando vai atrás de você para uma operação de crédito, para financiamento de algo, ele quer na hora. Na hora. Você pedir um balanço que às vezes aquela empresa nunca fez, nunca atualizou no banco, demora. Então, o que eu vejo hoje? Qual é o maior problema de clientes que procuram o nosso trabalho? A maioria não tem o balanço, não é nem o atestado. O atestado ele não tem, mas é fácil conseguir. Por quê? Tem valores fiscais e tudo mais. Ele já vende, então é só pedir o atestado. A gente passa o modelinho, ele vai lá e pede. Agora o balanço não. E outra coisa que eu vejo muito, uma falha, não sei se é o contador que é inocente, eu não sei. Ele não registra o balanço. Aí tá, o cliente manda. A gente pega o balanço, não tem registro na junta. Não tem registro. Não serve para nada. Não tem validade, não tem validade nenhuma daí. O que acontece aí por não ter esses balanços registrados? A Receita Federal, ela criou um negócio falando que é o seguinte: ME e EPP do Simples Nacional não é obrigado a ter balanço. Ponto. Fez isso, não é obrigado a ter balanço. Aí, nós contadores, falha nossa, eu falo no geral, não fazemos. O cara fica ali e não faz. Você vai fazer justamente do quê? Dessas empresas que vão participar de licitações. Isso é uma falha muito grande da contabilidade, dos contadores. Porque a Receita fala que não precisa. Então, ele vai deixando. Como todos os dias... O que acontece? Todos os dias tem obrigação. INSS, FGTS, Folha, tudo isso tem datas e prazos para fazer. E a contabilidade, não. A contabilidade você vai deixando. O cara vai deixando. Aí, quando precisa, você vai lá e fecha o balanço. Isso é uma coisa que acontece no dia a dia. Estou te falando assim, a realidade dos escritórios. Por que não tem balanço? Muitas vezes você precisa na hora. Então, isso é o quê? O empresário tem que deixar claro já, contador, olha, eu preciso do balanço, eu quero o balanço, a gente está fazendo aqui contabilidade, então já vou precisando dessa informação. Outra coisa que acontece também, falta de informações para poder fechar o balanço. Extrato bancário, despesas que tem na empresa. Às vezes o cara não manda isso para o escritório também. Tem clientes, eu confesso para você que o cliente ele tem medo de mandar isso para você porque ele não quer que você fique sabendo o que ele está movimentando no banco. Tem clientes que acontece isso. Aí como que você não vai fechar uma informação que precisa ser o mais correto possível sem aquele extrato, por exemplo? Então, isso acontece. Danilo,
nesse caso aí que você fala dessas informações, mas a empresa do Simples não precisa dessas informações, ou precisa? Não, ele não precisa nem fechar o balanço, ele não é obrigatório fechar o balanço. Só que, igual eu estou te falando, o balanço ele é ideal para você entender como está a sua empresa. Então, a gente teria que fechar, mesmo não sendo obrigado, fechar o balanço e registrar. Mesmo não sendo obrigado a fazer o registro do balanço, apresentar ele, fazer a emissão para o cliente analisar. Outra coisa que acontece também, que você falou por falta de registro, não ter o registro. O Conselho de Contabilidade, ele fala que as empresas que são Simples Nacional, se você emitir o balanço, tiver assinatura do seu cliente e tiver uma carta de anuência onde o cliente fala que não precisa, que não vai reconhecer o balanço, ele não nos obriga também a fazer esse registro. Só que para a gente que participa de licitações, não é a realidade. Nós precisamos do balanço registrado. O balanço, quando você pega um balanço sem registro, eu mesmo já desclassifiquei clientes concorrentes por conta que o balanço não estava registrado, porque não serve. Só assinado ali com a assinatura do contador, infelizmente não tem validade. E às vezes pode passar pelo pregoeiro, né? Às vezes pode, que eu já vi acontecer. Passa. O pregoeiro não tem domínio daquilo ali, pode passar. Para você ter ideia, um tempo atrás a gente teve um caso que o pregoeiro ele desclassificou o balanço do cara porque estava assinado digitalmente na junta comercial, por não ter entendimento. E tem validade, não tem o que fazer. Eu falei, não, mas esse aqui está errado. Aí o cara recorreu, foi pro tribunal e tudo mais, aí deu certo. Não era cliente nosso, eu só estava acompanhando a sessão e aquele cliente foi desclassificado. Mas eu vi que o balanço dele estava certo, assinado digitalmente. Hoje é tudo digital. O Dani, parece que não existe um padrão. Ontem a gente estava finalizando um cadastro de um pregão milionário. Travou. Agora eu tô te ouvindo. Tá, aqui entrou uma ligação. E no balanço, na Junta Comercial de Santa Catarina, eles não. O selo da junta, que é digital, não é igual a maioria dos outros que a gente tem aqui, que ou é em todas as páginas ou só na última, é na primeira. E o órgão lá, o Compras MG, o portal, não estava aceitando. Nossa, foi um perrengue. Por isso que é bom conhecimento. Você ter conhecimento para conversar, claro, na educação. Fui muito sim. pelo portal. E depois da ligação, coisa que estava se estendendo, que o cliente estava tentando fazer por mais de uma semana, liberou coisa de minutos. Por quê? Porque eu liguei para o contador me explicou como era o procedimento lá na junta, aí eu tinha embasamento para ligar no órgão e falar assim, ó, aqui é dessa forma. Se você desclassificar, se você não cadastrar, não liberar o acesso, você está cometendo falha, porque está tudo aqui, ó. Clica nesse link que ele vai abrir já na vai direto. Então, eles não têm todo esse conhecimento, porque, infelizmente, cada local é de um jeito. Cada lugar é de um jeito. Porque assim, a junta comercial que tem aqui no estado de Rondônia é diferente da junta comercial que tem lá no Paraná. Então, muda bastante isso mesmo. Porque não é porque você falou assim, uniforme, um padrão para todas. Tem uns que utilizam empresa fácil, tem outros que utilizam o rede sim. Então, isso aí altera também como é autenticado. Aqui no estado de Rondônia, é feito na última página, igual você falou. O registro está lá na última página, tudo assinado bonitinho, quando registra o balanço. Tem essa possibilidade aí também. Ô Éder, uma outra coisa também que, assim, quem participa das licitações tem que tomar um cuidado com a forma que ele vai fazer a emissão dos documentos fiscais dele. Como assim documentos fiscais? As notas fiscais. Por exemplo, se você está vendendo um produto, você participou de uma licitação para o órgão, está vendendo um produto que é substituição tributária. Se você vender aquele produto com o CFOP de produto tributado, você vai pagar imposto 2 vezes naquilo dali. Então, aí é um detalhe também que às vezes tem que tomar bastante cuidado na hora de você emitir a nota fiscal. Aquele produto que chegou para você é substituição? É tributado? Então, você vai ter que olhar isso, conversar com o contador do seu estado, porque cada estado tem a sua peculiaridade para você analisar. Outro erro também, né? Exatamente. Cada estado... Olha, a legislação tributária do nosso país não é fácil, viu? Porque, como eu te falei, em Rondônia é uma coisa, Mato Grosso é outra, no Acre é outra, São Paulo é outra, então você tem que ficar muito atento. Se você está vendendo para vários estados, então você tem que analisar o seu estado e o estado que você vai entregar aquela mercadoria, mas, Danilo, como funciona. Isso aí, se a empresa estiver no Simples, ela não precisa ter essa preocupação. Precisa. Também? Precisa. Também. Porque é o seguinte, quando a gente emite uma nota fiscal, por exemplo, emite uma nota fiscal lá de R$1.000 e esses produtos são tributados. Vamos supor que você está numa alíquota lá de 4%. No caso de produto. Caso de produto. Exatamente, caso de produtos. Você emitiu lá uma nota fiscal de uma alíquota de 4% ali para você. Então, se você emitiu o tributário, é 4%. Se a substituição tributária,
Naquela alíquota do Simples Nacional, tem uma partezinha de ICMS. Se for substituição, ele vai tirar aquela alíquota. Então, você vai pagar ali mais ou menos 2,8%, 3%. Então, você tem uma economia só na emissão da nota fiscal de forma errada. Ou correta. Quando você emitiu ela correta, independente de ser do Simples Nacional ou não. Porque o que acontece ali no Simples Nacional? Ele junta todas as alíquotas. Ele junta todas. PIS, COFINS, IRPJ, imposto de renda, ICMS, ISS, no caso das empresas de serviço, tudo ele junta num local só. Entendi. Então até mesmo para as notas fiscais de empresas do Simples Nacional também altera. Deu uma travada. Travou? Agora, vamos lá. Opa, deu um chute aqui. Agora, para mim, o cuidado mais importante que nós temos que ter nisso aí, eu gostaria, é um tema que precisava ser muito bem explicado, é o tal do regime de caixa. A gente fez um Eu tô segurando o regime de caixa aqui, eu sei que você tá. Eu tô aqui. Então vamos lá, eu vou ainda. É assim, Diego, eu entendi porque eu vivenciei e somente num ano eu tive um prejuízo de 60 mil a mais porque eu pagava as notas com atraso. Então, ela gerava multas e juros. A hora que fizeram a conta dessas multas que foram pagas e juros, passava de 60 mil no ano. Isso aí, você não reverte mais, né? Você não pode. Você pode. Pagou, os juros e multa, não. Já era. Só quando é questão de imposto, você consegue montar um processo para reaver esse imposto. Chave, tá? Qual a diferença do regime de caixa, regime de competência, para quem vende através de licitação? E por que é importante você estar no regime de caixa? Então vamos lá. Na contabilidade, assim como nas licitações, existem princípios. Nós temos na licitação o princípio da transparência, princípio da... Nossa senhora, agora fugiu. Transparência, princípio... Oh, meu Deus do céu, da... Ah, Éder, me ajuda aí, Éder. Fugiu os princípios da licitação agora? Transparência. A gente sempre usa dos recursos. Oi? Publicidade, transparência. Na verdade, e na contabilidade... para ser bem básico. O que é a licitação? Todos que têm uma empresa ou agora pessoa física têm que ter possibilidades reais para participar e que não seja um processo burocrático. Tem que ser um processo... Ele é burocrático quando a gente pensa em documentação, mas a gente tem que pensar assim, o que eu digo? Quando as pessoas perguntam assim, qualquer um pode participar de licitação, pessoa jurídica? Sim. Por quê? A documentação padrão de uma empresa te dá a possibilidade de participar da licitação. O que a pessoa fala assim, mas é muito complexo de documentação. Que documentação complexa? É documentação de qualquer empresa regular. A única coisa que você precisa ter a mais é o atestado de capacidade técnica, que tirando licitação, você não vai usar para mais nada. Para mais nada. Isso é verdade. Agora o restante vai precisar sim. Então vamos lá. Nós temos esses princípios, o pessoal mandou aqui, o pessoal está atento. Impessoalidade, moralidade, nas licitações. Na contabilidade nós temos também alguns princípios, que é o princípio da entidade, princípio da competência e nós temos também o regime de caixa. Princípio da entidade, só para a gente fazer uma coisa que eu tinha até separado aqui, seria o quê? O que é da empresa é da empresa. O que é da pessoa física é da pessoa física. Então a gente não pode misturar isso. Tem que se deixar separado. Dinheiro que entrou da empresa, e você pode fazer a sua distribuição do seu lucro, fazer a sua retirada de prolabore, para você não ficar misturando o que é da empresa com o que é seu. Pegando aqui o que o Éder está falando, aqui que o Éder está com a dúvida maior sobre o regime de competência, regime de caixa, o que acontece? O regime de competência. O que é o regime de competência? Quando você trabalha com a parte da contabilidade da sua empresa, é o regime de competência. Aconteceu um fato hoje, por exemplo, você emitiu uma nota fiscal hoje, no dia 23 de janeiro, você vai pagar o imposto dessa mercadoria no dia 20 de fevereiro. Por quê? Você emitiu a nota fiscal na competência do mês de janeiro, você paga no mês subsequente, que é no próximo mês de fevereiro. Então, tudo o que acontece dentro do mês, você registra aquela informação dentro do mês. Isso é a competência do mês. Competência 1, 2, 3, assim, até terminar o ano. Aconteceu aquele fato ali, registrou, você paga o imposto no mês seguinte. Por que nós temos a possibilidade de fazer pelo regime de caixa? Que é justamente isso que aconteceu com o Herder que estava falando. O ciclo dele, entre ele emitir a nota fiscal e receber, era muito demorado. Tipo assim, 60 dias demorava. Ele emitia, entregar para o órgão, mercadoria, chegar lá até eles pagarem. Só
que o imposto, você emitiu a nota fiscal hoje, no dia 23 de fevereiro, dia 23 de janeiro, dia 23 de fevereiro, você já tem que fazer o pagamento dele, independente de ter recebido ou não. Competência é assim. Aconteceu, você vai ter que pagar. Ou você tendo recebido do seu cliente ou não, ou você tendo com o dinheiro em caixa de uma forma ou de outra, tem que pagar. Não pagou, juros e multa. Já o regime... Pode falar, Hélio. Deixa eu só ver se eu entendi errado. Você disse assim, você emitiu a nota hoje, dia 23 de fevereiro, um exemplo. De janeiro, você paga dia 23 de março. Não é todo dia 20? Dia 20, paga dia 20, Dia 20. Beleza, você emitiu ela, por exemplo, 23 de... Vamos dizer que a gente emitiu ela aqui no último dia do mês. Dia 31 de janeiro, você fez a emissão dessa nota fiscal. No dia 20 de fevereiro, você tem que fazer o pagamento daquele imposto. Para essas empresas que são do Simples Nacional. Tem que fazer o pagamento do imposto. Se emitiu no dia 20 de fevereiro, no dia 20 de março, vai fazer o pagamento dela. Sempre no dia 20 do mês subsequente. Isso aí. Já o regime de caixa, o que acontece? A legislação permite que empresas do Simples Nacional e lucro presumido façam essa opção. Lucro real já não pode, são essas duas empresas, Simples Nacional e lucro presumido. Então, a grande maioria das empresas vai se encaixar nisso, né? A grande maioria das empresas pode ter essa vantagem. O regime de caixa é o seguinte, emitir a nota fiscal no dia 23 de janeiro, mas chegou no dia 20 de fevereiro, eu não recebi ainda, eu não vou pagar aquele imposto. Chegou no dia 20 de março, ainda não recebi, eu ainda não vou pagar aquele imposto. Então eu recebi lá em abril. Aí sim, você recebeu em abril, no mês subsequente você vai fazer o pagamento daquele imposto. Porque você está recebendo... regime de caixa. Regime de caixa. Isso no regime de caixa. Essa é a diferença do regime de caixa para o regime de competência. Emitiu a nota fiscal, o dinheiro não entrou no seu caixa, por isso regime de caixa. O dinheiro não entrou no seu caixa, você não recebeu aqui na sua conta bancária, você não paga o imposto ainda. Você só paga quando o dinheiro de fato entrar. Quais são, em quais momentos que isso é vantajoso? Por exemplo, até mesmo para quem está no regime de competência, depois eu vou falar uma coisa que ele pode ajudar ele um pouquinho a ganhar ali 40 dias para pagar o imposto. Quando você emite uma nota fiscal para entregar um produto, voltando no dia 23 de janeiro para a gente poder fixar ali. Você emitiu o que, Éder? No dia 23 de janeiro para poder pagar, para emitir uma nota fiscal para entregar os produtos que você vendeu. Você entregou, mandou por correio, mandou por transportadora, demorou aí 15 dias para chegar lá essa mercadoria. Essa mercadoria demorou 15 dias para chegar lá. Quando chegou lá, o servidor se enrolou todo, se embananou, as notas fiscais, as certidões venceram e eles querem que você apresente outras certidões. Aí você vai apresentar outra certidão, tem uma certidão sua que está com pendência, não está saindo, você teve que regularizar ela, aí demorou mais 15 dias para você mandar essas certidões. Pronto, 30 dias aí, já perdido aqui enrolado. Chegou lá para o servidor as certidões, ele deu aceite, tudo bonitinho, aí foi para o órgão. No contrato seu fala que é um prazo de 30 dias para eles pagarem, após está tudo ok. Então os 30 dias deles vão começar a correr agora. Depois você já entregou toda a mercadoria, entregou as notas fiscais, vai começar a correr o prazo de 30 dias. Se você estiver no regime de competência, que é a grande maioria está no regime de competência, você já vai ter que ter pago esse imposto lá atrás. Lá atrás. Então você não recebeu durante esses 60 dias, mas passou ali 20 dias, você já tem que fazer o pagamento do imposto. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer o pagamento desse imposto. Sem problema. A Receita Federal não liga não. Desde que você paga os juros e multas, você pode pagar depois, não tem problema. Ela vai adorar. Na verdade, ela gosta. Ela adora que você pague depois com juros e multas. Dessa forma, no regime de competência. Agora vamos fazer uma análise aqui no regime de caixa. Mesmo exemplo, emitiu a nota fiscal no dia 23 de janeiro, mandou para a transportadora 15 dias para poder chegar, mais 15 dias para você mandar as certidões corretas, deu o aceite, demora mais 30 dias para fazer o pagamento. Você está no regime de caixa agora. Quando você quando você receber aquele dinheiro, que vai ser o momento que você vai avisar a sua contabilidade. Ó, contador, meu dinheiro entrou aqui no caixa, eu recebi, tá? Então aqui esses 10 mil aqui que eu emiti aqui, esses 100 mil que eu emiti aqui, pode fazer a apuração do imposto dele, que eu vou pagar agora. Então você teve esse prazo aqui de 60 dias que foi até você desenrolar, desembaraçar a entrega, as notas fiscais, mercadoria, tudo. Então você não vai estar pagando imposto aqui nesse intervalo. Você vai pagar somente aqui a hora que o órgão colocar o dinheiro no seu caixa. A hora que ele te pagar. Então, o regime de caixa, ele é fundamental para quem fornece para clientes
que demoram um pouco a pagar e você tem um fluxo de entrega também que pode demorar um pouco. Aí pegando o que quem está no regime de competência pode fazer, que às vezes ajuda você a ganhar um pouquinho a mais de prazo ali para você pagar o seu imposto, é o seguinte: digamos que chegou lá no dia 28 de janeiro, você tem que emitir uma nota fiscal para entregar um produto seu que você vai mandar para a transportadora para poder chegar lá e tudo mais. Você pode esperar ali mais 3 diazinhos ali, se você tiver prazo para entregar, é claro, se não já tiver estourado o seu prazo, esperar virar o mês, no dia 1º, você emite a nota fiscal e despacha a mercadoria. Então você vai ganhar o quê? 40 dias para você fazer, 50 dias para você fazer o pagamento do seu imposto. 50 dias, que é o mês inteiro, dos 30 dias, mais até o dia 20 do mês seguinte, para quem está no regime de caixa. Então, chegou no final do mês, já coloca lá com a sua parte administrativa. Olha, pessoal, a partir do dia 25 agora, ninguém emite nota fiscal, só dia 1º. Por quê, Pratão? Por quê? Porque se você emitir agora, quando for dia 20, já tem que pagar. E às vezes você nem recebeu do órgão ainda. Quem está no regime de caixa, ou perdão, competência. Quem está no regime de competência. Já no de caixa é dessa forma. Agora, Éder, a pergunta que não quer calar. Por que poucas empresas utilizam o regime de caixa? Por quê? Então, mas primeiro eu acho assim, ó, vou falar o que eu vejo, tá? Me desculpe. Sim. Eu vejo assim, muitos contadores, quando eu lembro do meu, quando eu tive o problema, eu fui falar com ele, contador de escritório que era do pai dele, ele assumiu, tinha mais de 30 anos de escritório, aquela lenga-lenga, igual o cartorário. Sim, eu sei. Todo arcaico o escritório. Eu cheguei lá e falei assim, ó, tô com esse problema, nós precisamos mudar. Ele falou assim, não existe isso. Eu falei, como que não existe? Aí eu peguei na internet, falando do regime de caixa, competência, falei, aqui, ó, eu quero que muda. Então eu vejo assim, primeiro, falta conhecimento. Eu não sei se é conhecimento ou se dá mais trabalho para o contador. Porque eles não... Você fala até hoje com o contador, tem muitos ainda que não estão nem aí, que nem sabe. Parece que a preocupação dele é assim, facilitar a vida dele, o cliente. O que o contador faz? Minha visão hoje. Ele vai lá e você, quando está no Simples, você envia algumas coisas que você pagou para ele, parece que ele alimenta uma planilha lá, pronto, e depois no dia manda o boleto para você pagar. E quando você pede alguma coisa para ele, demora um tempão para enviar. Então eu vejo assim, são poucos que estão nesse novo mercado digital, que as coisas são para ontem, que precisa disso, precisa daquilo. É muita gente mais velha que não se atualiza. Isso é verdade, realmente não tem atualização. E pegou justamente o que você falou ali, a facilidade de você fazer no regime de competência. É isso que muitas empresas não utilizam, por conta que é muito mais fácil para o escritório, para você manter aquilo ali pelo regime de competência, porque o regime de caixa. Por que é mais fácil? Quando você, igual você falou, você manda as informações, mandou a relação de notas fiscais lá. Por exemplo, você tem lá 100 notas fiscais emitidas. Você mandou para o escritório de contabilidade, vai fazer o lançamento, vai fazer a apuração do seu imposto. Então, tá aquelas 100 notas fiscais ali que foi emitida em janeiro, automaticamente ele já vai apurar aquele imposto para você pagar no dia 20 de fevereiro, regime de competência. Agora, se você está no regime de caixa, você tem um trabalho a mais. O escritório de contabilidade tem um trabalho a mais. E você também. Por quê? Você tem que ter uma organização, você tem que ter um controle para separar. Olha, essa nota fiscal aqui eu já recebi, essa aqui eu não recebi, essa aqui eu recebi, essa aqui eu não recebi. Então você tem que ter esse controle, você tem que ter essa organização para poder passar para a sua contabilidade. O que você já recebeu, o que você ainda não recebeu, o que você vai receber, qual que é a previsão de recebimento. Então isso gera um trabalho a mais para o escritório e também para as empresas. Então é por isso que grande parte está no regime de competência. Chegou no regime de competência, está aqui, mandou o imposto, acabou, resolveu o problema. Regime de caixa, não. Ô cliente, essa nota aqui, o senhor já recebeu ela? Está no seu caixa já? Não. Então tá, essa aqui não vou lançar esse mês, vai ficar quando receber. Essa outra aqui. Então você tem que ter esse controle do que recebeu, do que ainda não recebeu. Esse é um dos grandes problemas hoje também. Por isso que grande parte dos escritórios não utiliza o regime de caixa. Não utiliza o regime de caixa. Outro ponto também, Éder, que é o seguinte. Quem está aqui agora assistindo com a gente essa live, está entendendo como que é e está com essa dor de pagar juros, pagar multa por atraso, infelizmente você vai ter que ficar todo o ano de 2022 dessa forma. Todo ano de 2022 dessa forma. Exatamente. Quando chegar agora em dezembro, a hora que o seu escritório for fazer a apuração do seu Simples Nacional, o próprio sistema do Simples Nacional já vai te dar uma mensagem. Você tem que fazer a opção pelo seu regime de caixa. Vai ser como? Você vai optar pelo regime de caixa ou regime de competência. Qual vai ser a forma de apuração dos seus impostos?
Então, até dezembro você vai fazer a opção para só então em janeiro do ano seguinte começar a valer. Então, você vai ter que pegar essa informação agora, analisar isso, ver se faz sentido para fazer a opção para o ano que vem. Ela não tem como você retroagir essa mudança. Ô, Não tem. ô Lucas, o que eu vejo de tudo isso aí? Danilo. Se o fornecedor, a gente vai ler o que o pessoal está escrevendo, mas se o fornecedor não for uma pessoa que também busque conhecimento para não confiar em tudo que está sendo feito no nome da empresa dele, na época, eu confiava em tudo. Tá tudo certo, tudo bonito. E não é assim. Eu fui descobrir algumas coisas. Eu falo que tudo que eu faço no processo de licitação, pregão eletrônico, de empresa, de venda, isso, aquilo, eu aprendi fazendo sem mentores, sem professor, sem nada. Só que teve um lado ruim, porque teve coisas que eu aprendi pagando um preço por isso. Igual o imposto, eu tive que errar não, porque eu nem sabia, eu tive que pagar muito mais do que eu devia para depois entender que como eu estava no regime, como eu vendia para o governo, e às vezes eu poderia demorar 60 dias, 90 dias para receber, que eu poderia estar com a minha empresa no regime de caixa e somente pagar aquele imposto a partir do momento que eu tivesse recebido, eu informava o contador e o contador emitia a nota. Mas eu tive que vivenciar tudo isso para aprender, né? Outra coisa é assim, tá bom, eu estou no regime de caixa, beleza. Emiti a nota hoje. Tem 2 anos, um exemplo, que eu não recebo essa nota. E aí? O governo vai me questionar, o governo não, a Receita Federal vai me questionar, o contador vai questionar se realmente eu não recebi, tem uma validade. Não sei se você entendeu a pergunta. Sim, entendi. Isso daí você vai ter que ter o registro comprovando que você ainda não recebeu. Que, por exemplo, você tem que ter essas informações ali, seu extrato bancário, tudo mais para poder aprovar. Esse registro tem um termo de... Antigamente utilizava bastante ele, hoje quase não utiliza ele. Que era um livro que tinha antes, você registrava todas essas informações, assinava, dava entrada na Cefim para deixar tudo registrado bonitinho. Então você vai ter que ter essas informações registradas que comprovam que você ainda não recebeu. Por exemplo, pegando assim esse gancho do que você falou aí, digamos que você esse ano fez a opção para o regime de caixa. Ano que vem, você quer voltar para o regime de competência. Você pode. Só que é o seguinte, aquelas notas fiscais que você não recebeu ainda, automaticamente você tem que pagar. Você já tem que fazer já logo, independente de ter recebido ou não. Quer voltar? Receita, novamente, pode voltar. Mas aquilo que você tem para receber depois, você já paga agora. A Receita nunca perde. Qual seria a vantagem de voltar para o regime de competência? Quando você tem um ciclo de pagamento curto. Você tem clientes aí no seu dia a dia que paga todo, vendeu, pagou à vista aqui, ou então 30 dias aqui o cara já está te pagando certinho, bonitinho. Geralmente para consumidor final não é muito interessante. Para órgão público é uma questão de fazer análise. Porque a gente tem justamente essa questão. Prazo de entrega, prazo do aceite dele, prazo de pagamento, então isso pode acabar atrapalhando. Danilo, mas vamos lá. As empresas, elas não são assim, ó, 100% só venda do governo. Então, ela trabalha com o privado e o público. E aí? Aí é que tá para ela fazer a análise do que vai compensar para ela. Digamos que ela tem lá 60% empresa privada, 40% é órgão público. Qual que é o volume de dinheiro que tá maior aqui? O que está compensando mais? Para ela fazer justamente essa análise. Olha, eu tenho 40% aqui de clientes na parte privada, só que esses 40% aqui me rende 80% do meu faturamento. E esses outros 60% que eu tenho aqui é pingadinho, que é 20%. Então compensa estar no regime de caixa por conta que o pagamento aqui. Isso aí vai ser uma análise, Éder, que ele vai ter que fazer para identificar o que é o melhor para a empresa dele. Porque não é tipo assim, todas as empresas têm que estar no regime de caixa. Não são todas. É o que você vai analisar que é melhor para a sua empresa para você fazer essa opção. Aquelas empresas que têm um recebimento curto, igual assim, o prazo de pagamento dos seus clientes pequeno, talvez não seja interessante fazer a opção pelo regime de caixa. E eu vejo nessa hora assim, ó, não sei, eu acho que foi o Fernando que disse que você tem que se atentar aqui, seu Fernando, com relação ao escritório ou ao contador que você vai contratar. Eu acho que o contador ele tem que fazer um trabalho, como a gente faz aqui nessa parte também de consultoria. A hora que, vamos supor, eu vou falar com o Danilo, quero contratar o escritório do Danilo, quero contratar um contador. O Danilo tem que fazer o papel de consultoria e mostrar, nessa primeira conversa, todas essas possibilidades. A hora que o Danilo, e eu estou falando aqui para todos os contadores, então faz mostra esse conhecimento que pode evitar de problemas e custos a mais para o cliente,
o cliente vai fechar com você, porque ninguém faz isso, tá? Isso é verdade. Você está falando isso é verdade. Não faz mesmo. Não faz. A gente se vê num emaranhado de obrigações, de correria do dia a dia, você acaba não fazendo isso, não passando essas informações, que são detalhes que é muito importante. Um outro detalhe que eu até tinha separado aqui também, Éder, que às vezes ninguém se atenta a isso, nenhum cliente se atenta a isso, é o seguinte: ficar atento a qual faixa do Simples Nacional a empresa dele está. Pô, isso é muito importante, tá? Se puder Qual falar faixa até a do Simples? tributação, a faixa de Eu imposto. até separei aqui para mim, que se eu não lembrasse os valores exatos, até deixei separado. Porque é o seguinte, uma coisa, por exemplo, isso é para empresas do Simples Nacional, viu, pessoal? Quem está no Simples Nacional, esse é o caso aqui. Uma coisa é você estar no anexo 1. Outra coisa, você está no anexo 2, no anexo 3. Anexo 1, comércio. As empresas que vendem produtos, que é do Simples Nacional, ela vai estar no anexo 1 de comércio. Indústrias, anexo 2. E serviço, anexo 3. Nós temos os outros anexos também. Eu trouxe esses três, separei esses três para a gente conversar sobre eles. O que é isso? Por exemplo, quem está no anexo 1 começa em 4%. Quem está lá no anexo 2 vai começar em 4,5%. Serviço começa em 6% no anexo 3. Só que o que é a diferença de faixa de faturamento e de anexo é o seguinte: a Receita Federal te fala bem assim, a Receita Federal, mais uma vez, ela sempre faz as coisas muito bacanas para a gente. Ó, você pode começar a pagar os impostos com 4%, tá? Você que vai começar agora no Simples Nacional, 4%. Beleza. Só que a sua empresa pode faturar até 180 mil reais no ano para você pagar 4%. Se você faturar lá 250 mil reais, você já não vai pagar mais 4%. Você já vai para a faixa 2 do Simples Nacional. Você já vai estar pagando lá 7,3%. Exatamente. 7,3%. Você já vai estar pagando 7,3% de imposto quando você estiver faturando mais de 180 mil reais. Então, vamos supor que é o seguinte, Éder, você fez a sua formação de preço lá. Você colocou sua margem de preço. Eu pago 4% de imposto, eu tenho as minhas despesas aqui, eu tenho tudo aqui. Então, somando tudo aqui, eu tenho aqui, digamos que 32% de margem que eu tenho que jogar nos meus produtos para eu ter uma lucratividade. Você está participou um ano inteirinho, você não se atentou a isso. Aí quando você vai pagar o seu imposto, você está falando, nossa, eu estou pagando bastante imposto, tá? Mais do que os 4% aqui, aí o meu preço de venda está muito pequeno e eu estou pagando imposto a mais. Por quê? Porque você já está faturando muito, já passou por uma outra faixa de faturamento. Então sua alíquota não é mais 4%. Sua alíquota já vai estar lá em 7, 9, 10, dependendo do caso que você tiver. Quanto mais você faturar, mais alta é a sua alíquota. Aumentou o faturamento, mais alta é a sua alíquota. Você começa em 4%. Então isso pode interferir muito na formação do preço do produto para quem vai vender o produto em si. Se você calcular 4%, Éder, e você está vendendo ali na margem mínima, só para você vender o produto, ter uma margenzinha pequena e começar a ter os seus atestados, ter seu know-how. Aí você começa a pagar 7, 8, talvez aquele ali vai estar te dando prejuízo se você não ficar atento a isso. Então, essa é a questão da faixa de faturamento, tem que ficar bastante atenta também. Outra pegadinha que tem na Receita Federal é o seguinte: quando você abre uma empresa nova, você pode começar a pagar 4%, 180 mil reais. Só que como que a Receita calcula que você vai ter 180 mil reais? Geralmente de empresas já mais antigas, ela pega os últimos 12 meses para trás. Pega os seus últimos 12 meses. Então, se você abriu a empresa agora e no seu primeiro mês de faturamento, você faturou lá 50 mil reais, o que a Receita vai fazer? Ela vai pegar esses 50 mil e multiplicar por 12 aqui na frente. Então você não vai estar em 4%, você já vai estar na alíquota lá na frente, você vai estar lá em 10%, 12%, conforme o seu faturamento maior. Ela joga para frente o seu faturamento e não pega, ela faz uma previsão. Ela não pega tipo assim, faturou 50, tá, nos últimos 12 meses foi 50. Não é assim que ela faz não. Quando é empresa nova, ela joga para frente. As empresas já antigas, que têm histórico dos 12 últimos meses, ela realmente pega os últimos faturamentos que você teve. Agora, a empresa nova, ela faz uma provisão para frente. Então, se você tinha que emitir 15 mil reais de nota fiscal no primeiro mês para chegar no 180, você emitiu 20, emitiu 50, então você já vai para a alíquota lá em cima. Esse também é um detalhe também que às vezes a gente não fica atento. Não tem uma coisa. Vamos supor aqui, tá? Ela fez uma previsão de 600 mil reais ano, tá? Ela fez. Sim. Só que daí, você com 6 meses começou a emitir e somando 6 meses não deu 100 mil de nota. Há uma correção ou esse valor é fixado durante um ano, essa porcentagem?
corrigido da seguinte forma. Todo mês, eles vão pegar o mês que você tem, mais o mês que falta para completar 12. Chegou lá, tem 6 meses? Então tá, eu tenho 6 meses, que vai dar aqui X o valor de faturamento, falta 6. Aí eu vou fazer a divisão aqui e multiplicar pelo que está faltando. Tá, então vamos lá para tirar a dúvida. Então, se ele fez a conta de 50, se ele pega 6 meses primeiro, os 6 primeiros meses deu 100 mil, ele vai pegar 100 mil mais 300 mil, que é o restante do ano. Entendeu? Seria os 6 meses que já com a previsão de 50. Não entendi, não entendi. Então, vamos lá. Ele não faz uma previsão assim de 50 mil, você disse, em 12 meses daria 600 mil, beleza? Isso. Só que nos 6 primeiros meses, ele faturou só 100 mil. Então, ele vai pegar os 100 mil, mais aquela previsão dos outros 6 meses, que seria 300 mil, e soma e faz o imposto sobre 400 mil reais. Não, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar esses 100 mil que ele fez ali, vai dividir por 6, vai dar a média mensal, e multiplicar pela quantidade que está faltando ali. Tá, entendi. Aí ele vai somar os 100 que deu mais 100, vai dar 200 mil. Então ele vai estar lá na faixa 2 de faturamento. Sim. Vai fazer isso. Entendi. Fazer dessa forma daí. Então, essa questão da faixa de faturamento interfere também para quem está participando das licitações, que são os cuidados que tem que ter ali na hora, no dia a dia. Eu vejo muito fornecedor fazer loucura, né? A hora que você começa a pensar mas o imposto que ele vai ter, mas o frete, isso e aquilo, esse cara não está fazendo conta direito. Por quê? Porque eles não sabem fazer isso, eles não imaginam que, às vezes, um cálculo que parece bobo pode dobrar o imposto que ele estava pagando, né? Exatamente. Mas a empresa está iniciando, ali tem esse detalhe aí que pode mudar completamente como ela faz a formação de preço. Como que ela Danilo, vai entregar... E outra coisa, o escritório do Danilo, que eu, na verdade, nem sabia que você era de Rondônia. A internet é boa por isso, né? A gente faz contato com o pessoal de qualquer lugar. Estou aqui no interior de Rondônia. Nossa, mas o pessoal que quer uma assessoria, toda essa parte para não ter esse problema, ele pode contratar mesmo online o seu escritório ou só tem que ser pessoas aí da região? Se for para a gente fazer uma consultoria, um levantamento, a gente consegue fazer sim, consegue atender. Agora, tem situações que envolvem vários estados, a parte tributária, aí a gente não consegue todo o país, que cada estado é uma coisinha assim que você precisa entender tem que analisar. Isso. De todos os estados daí. Mas, então, mais um exemplo, para quem vende serviço, ele poderia. Serviço sim, poderia. Exemplo, serviço a gente consegue. O Éder quer contratar o escritório do Danilo para cuidar da contabilidade. Poderia. Poderia, serviço assim, sim. Por mais que o meu escritório, minha contadora é daqui de Londrina, ela não quis fazer live, tá? Não quer fazer. Tem pessoas que não gostam de aparecer. E é o perfil bastante do contador, né? Mas o Éder aqui em Londrina, a contadora é aqui e a gente não tem contato. E não tem tudo WhatsApp. Aí sim, hoje em dia até aqui vai juntando, catatal de coisas pagas. Aí ela manda alguém aqui pegar e pronto, acabou, não tem contato. Isso aqui poderia muito bem, Ô, Danilo, mandar por e-mail. Tô pondo aqui ou tô escaneando tudo, ou senão tô colocando aqui no e-mail, no correio, cargo e tá chegando para você aí. Exatamente. Hoje com a internet, com o WhatsApp é muito fácil fazer esse atendimento. Serviço realmente é possível a gente fazer sim. A questão quando é o comércio, eu falo por quê? Cada estado tem uma legislação, um produto, não estava falando lá no início, um produto que é tributado aqui, no outro estado já é substituição, então isso muda bastante. Então altera, tem que ser, o bom é um contador, quando é comércio, do estado para analisar esses pequenos detalhes da legislação dali. Mas serviço a gente consegue atender sim, consegue fazer. Ou então quiser conversar com a gente, entrar em contato, a gente está disponível para poder fazer. Quanto à questão do regime de competência e caixa, ficou tranquilo, Éder? Para mim sim, né? Porque na verdade eu entendo bem disso aí, porque eu vivenciei na pele. Agora, o que eu sempre quis fazer? Compartilhar esse assunto mais na internet, para as pessoas entenderem, porque o pessoal não conhece. E você pega assim, pessoas que já estão há tempo na licitação, participando, que têm um conhecimento legal do processo e não entendem que podem mudar isso aí. Você entendeu? Sim. E eu vejo assim, para quem vende para o governo, se a sua empresa, se você tem uma empresa como você deu exemplo, 50% órgão público, 50% privado. Eu recomendo estar no regime de caixa, porque você vai ter alguns atrasos, que esses atrasos podem ser de transporte. Vou dar um exemplo. Eu vendi
quando eu vendi equipamentos da área da saúde, eu vendi para, eu não me lembro, alguma coisa do Exército, mas na Amazônia. O frete demorou para chegar no órgão 25 dias. Por quê? Porque saiu de transportadora, não lembro de avião, depois foi uma parte de barco. Uma balsa. De balsa. E quando chegou lá, depois tem todo aquele prazo de atestar o equipamento, pagamento. Então, nesse caso, passou de 60 dias. Se eu não estivesse no regime de caixa, eu teria que pagar juros. Eu não ia pagar a nota, porque não tinha recebido, a não ser que tivesse o dinheiro em caixa, mas ia ter juros, multa. A multa você vai ter que pagar mesmo, juros é diário, então não vale muito a pena. Então, você precisa estar no regime de caixa. Agora, se você não vende para o governo, continua lá no competência e pronto, acabou. Exatamente. E assim, quem quiser fazer essa mudança, tem que, igual eu estava te falando, assim, fazer essa análise agora, chegou em dezembro, antes do contador fazer a apuração, já comunicar ele, ó, eu vou fazer a mudança, porque depois que fizer ali, não muda. Depois que ele fizer a opção para o regime de competência, só no próximo ano. Então é bom ficar atento a isso daí, para fazer a opção, justamente por conta do pagamento de juros, ficar atento na faixa de, qual que é a faixa do Simples Nacional que eles estão, para poder fazer a apuração do imposto, para não pagar, não formar um preço errado, né? Que não condiz com o que ele está pagando. Olha só o cuidado que tem que ter. Um bom contador avisando isso para o cliente, ele evita que, às vezes, uma multa que ele paga, dependendo do valor do processo, multa e juros, porque quem trabalha com licitação vai ter um atraso uma hora ou outra, e, de novo, na grande maioria não é por parte do órgão de pagamento, e sim pelo fornecedor, pelo frete, pelas coisas que podem acontecer durante o trajeto, né? Mas um contador bem informado que vai orientar o seu cliente, essa multa e esses juros, evitando que ele poderia pagar, talvez é o ano que ele pagaria de contabilidade para o escritório. Porque a gente sabe que se você hoje a contabilidade, o valor poderia ser melhor, mas não é. A gente sabe que não é um valor alto. Então você soma que lá 12 meses, um processo desse que te evita praticamente saiu livre o seu investimento numa contabilidade, né? Já é até um argumento chegar no cliente, ó, tá aqui, ó, você já está com um ano pago aqui só por conta dessa mudança de regime. Exatamente isso aí. Só por conta da alteração que teve, você já conseguiu fazer essa... Ô, Danilo, você consegue ler algumas perguntas aí? Algumas Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Tem bastante coisa. Eu não falei mais nada, parei aqui de ver isso aqui. Eu também. Rafael, bom dia. Agência de licitação, bom dia. 77, o Maurício lá do Ceará colocou assim: Sim. Aqui no Ceará temos uma lei estadual que o licitante local lança os preços dos lances com redução de 7,5%. Após a fase, o vencedor local lança a proposta vencedora com 7,5%. A menos, eu não entendi. Também não entendi também, não. Uma forma de... É duro que a gente não lê na sequência e a gente acaba perdendo o ritmo. O Júnior colocou... É o tal do fato gerador que seria a emissão da nota. Da nota, isso? Exatamente, fato gerador, isso. A Ieda colocou... Porque esse fato gerador que ele está falando ali é quando aconteceu o fato. Quando aconteceu ali, quando gerou a nota fiscal, é que você estaria obrigado a fazer o pagamento do imposto. Só que quando você opta pelo regime de caixa, gerou o fato, aconteceu, mas a sua tributação vai ser só quando o dinheiro de fato entrar no seu caixa ali. O fato continua naquela data ali. Igual você tinha falado, até tinha anotado aqui. Por exemplo, quando você fizer a opção pelo regime de caixa, você não precisa, a nota fiscal vai ser emitida naquela data mesmo, normal, não muda nada na emissão da nota fiscal. A única coisa que muda é a apuração de imposto. Você vai emitir a nota fiscal... O que vai mudar é só a contabilidade. O fornecedor ele não precisa... não, ele tem que ter um cuidado a mais. Precisa, tem que ter um cuidado. Ele informar do recebimento. Exatamente. Porque se é um cliente que você tem acesso todo mês da nota do extrato bancário dele para fazer a apuração, fazer a contabilidade, você ainda consegue identificar alguns pagamentos que veio ali, que é daquela nota. Se não, se o cliente não está te mandando isso, ele tem que te informar para saber, olha, eu recebi essa nota fiscal aqui, então tem que fazer a apuração do imposto dela também. A Ieda colocou princípios da contabilidade, da entidade, da continuidade, da oportunidade, isso pelo valor original, da competência e da prudência. Isso. A Edna colocou, excelente live, parabéns. Eu queria entender os regimes de caixa e competência. Pronto, entendeu, Edna.
façam todos um excepcional dia. O André, vamos fazer live também. Deixa eu ver aqui. A visão que eu tenho do contador é essa, facilitar a vida dele. Dele, eu acho que acredito, do cliente, né? Ah, tá, dele, né? Do contador. Dele mesmo. Não, a regime de competência não discorda. Ó, o Fernando colocou, até quando for contratar aquilo que eu comentei, um contador tem que deixar claro que o segmento é de licitação. Ah, entendi, verdade. Não são todos que entendem ou são especialistas na área, verdade. Eu falo assim, ó, Danilo, se o contador, vou falar de novo desse jeito ainda, despertasse para a licitação, ele ia dominar esse mercado. Facilita bastante, viu, Éder? Bastante questão você ter a facilidade de documentação, entender, você ter ali acesso àquela documentação. Por exemplo, você saber onde buscar um documento. E, por exemplo, eu, quando é cliente aqui, eu já não peço para o cliente, eu preciso de uma certidão simplificada, eu já sei onde eu vou lá, pego, tiro por dia. Não preciso pedir para o contador dele buscar, eu sei onde está, facilita bastante no dia a dia. Danilo, e eu gosto da área, viu? Você tem atuado em licitação para os seus clientes? Tenho. Tá. Tenho. Por que eu falo isso? Eu esqueci o nome do aluno, tem 2 alunos no Belém que estão fazendo isso, é um escritório de contabilidade. Um deles começou no curso agora do desafio que nós fizemos esses dias atrás. Na verdade, o dono do escritório comprou para a esposa fazer, que trabalha junto. E o outro não, é o próprio dono do escritório. O que ele disse? Ele fez o curso com a gente lá em 2020, 2019, 2020, presencial em Belém, eu, doutora Priscila. E depois, no ano passado, ele fez a mentoria. Por quê? Se a gente acha que o curso é uma vez só e não precisa se atualizar, é o que a gente está falando, não vai crescer. Ele fez o presencial e agora fez a mentoria para se atualizar. Ele disse que, em 2 anos, ele mais que dobrou o faturamento do escritório. E outra coisa, nesses 2 anos, ele homologou para os clientes do escritório dele 25 milhões em contrato. Então, assim, a gente sabe, e eu não sou contador, você é, que é difícil você aumentar a sua carteira de cliente, porque há uma concorrência. Sim, muito difícil. E como que você vai fazer para aumentar essa concorrência? Diversificando, melhorando, oferecendo oportunidades para o seu cliente. E a licitação eu vejo que é algo que... Exatamente. É bem o que você falou, é difícil você aumentar realmente a carteira de cliente com a parte de contabilidade. Eu tenho focado bastante na parte de licitação, porque é o que eu gosto bastante da área, tenho buscado aperfeiçoar. E isso também traz a possibilidade de você ter um diferencial, né? Você tem um diferencial ali que pode te trazer mais clientes também. Isso ali ajuda bastante. Não sei como você faz, mas lá ele faz assim, ó. A mensalidade era X. Agora, se você quer que a gente atue em licitação, é mais X mensal, tem toda a documentação na mão, e daí uma porcentagem ainda sobre o êxito. E ele faz acompanhamento, tudo. Eu não fazia dessa forma, mas eu tenho buscado, especializar e tudo mais, só cobrava no percentual. Sendo sincero para você, só percentual, uma das formas mais rápidas. Mas, por exemplo, o Alex está até aqui também, que é um parceiro que a gente está agora junto, justamente isso. Essa é uma dificuldade que eu tinha e agora, junto com essa parceria que eu estou com ele lá com a agência de corporativa de licitações, a gente está buscando o quê? Eu aprender essa outra forma de cobrar também, da mensalidade mais o percentual, não somente o percentual, porque era uma forma que eu fazia antes e hoje eu já vejo, acompanhando vocês, vendo live aqui, eu ficava pensando assim, como que cobro mensal? Eu ficava pensando, aí agora eu estou entendendo como que funciona, o porquê, como que você argumenta isso para o seu cliente, buscando essas informações, porque não fazia. Era só o percentual ali e às vezes tem dificuldade para receber do cara ainda. Mas buscando, igual você falou assim, buscando especializar, buscando aprender para a gente poder melhorar. Porque dessa forma que nem esse cliente faz lá, que esse aluno seu faz lá, é muito interessante. Você, eu tenho aqui 2 planos. Você paga a contabilidade básica, normal, é esse aqui. 2 beleza. Planos, exatamente. E eu tenho esse plano aqui que a sua empresa pode vender do governo. Então, esse plano aqui é o dobro do outro, só que ele te dá acesso ao quê? A fazer isso e isso. Só que aqui eu ainda tenho um percentual do que você vai ganhar, verdade, aqui uma comissão. Danilo, não é nem o dobro, funciona assim. Vou dar um exemplo bobo, eu não sei valores que eu não posso falar. Na verdade, eu sei valores, mas não vou falar. Tranquilo. Vamos supor que você cobra aí R$500 de um cliente. Eu acho que até às vezes tem cliente até menos, porque é o mercado. É o mercado, essa faixa. Vamos dizer então, você cobra R$500, tá? Para fazer a contabilidade. Aí o cliente, você oferece a possibilidade da licitação, do pregão, mostra a oportunidade, mostra que é real, porque o cara desconfia
que eu recomendo você fazer? Vamos fazer assim, primeiro mês eu nem te cobro nada mais. Nada mais. Deixa eu organizar a casa e começar a participar. No segundo mês, você vai pagar um salário mínimo a mais. Salário mínimo, tá? Então o cara paga 500. Nossa, mas um salário mínimo, você vai falar assim, mas um salário mínimo você vai ver que é dinheiro de pinga perto do resultado que eu vou trazer. Aí você começa a trazer resultado. A hora que você vê, aquele cliente que te pagava 500 está pagando mais R$1.000, então você está recebendo uma mensalidade de 1.500 e mais o comissionamento. E a hora que você começa, só que daí tem um negócio para funcionar, tá? Você tem que realmente trazer resultado para o cliente. Porque esse cliente, se ele ficar 6 vezes com você pagando e você não trazer resultado nenhum, se não trouxer resultado, você tem que mostrar o porquê não está trazendo. Ó, você não tem preço. Vou dar um exemplo. Esse celular custa 5 mil, um exemplo. Você está querendo vender a 7, o mercado está comprando 5. Se você não baixar preço, nós não vamos conseguir. Ah, mas eu não tenho preço. Aí é hora de você sentar também e falar assim, ó, então, ô José, você não pode participar de licitação, por quê? Nem tudo é preço, mas o preço teu está muito distante do que o órgão está aceitando. Então, se você não conseguir reduzir, eu falo assim, ó, eu vou ficar só recebendo seu dinheiro, mensalidade eu não fico rico, mensalidade eu cubro custos operacionais, aonde a gente faz dinheiro é na porcentagem, você vai pagar, vai estar insatisfeito, então é melhor a gente não continuar na licitação. É assim que eu faço. Não, eu vou aplicar isso, eu vou aplicar. Isso aqui já foi uma consultoria que eu ganhei aqui já do Éder já. Não, e vou fazer outro convite se você quiser. Só que daí, o Danilo, a gente precisa elaborar isso aí no tipo um PowerPoint. A gente fazer essa aula, que essa aula é muito importante. O pessoal está perguntando se vai ficar salvo também, mas fazer no canal do YouTube. No YouTube, a gente elaborar né? Convite aceito. O que é regime de competência, o que é regime de caixa, a gente fazer pelo Zoom, vai ficar salvo no canal, se você quiser essa live, a live do YouTube, para disponibilizar, porque eu até tinha essa live lá no YouTube. Eu falando, mas eu falava assim, pô, eu dei a explicação legal, porque eu vivenciei esse processo, mas eu não sou contador e eu não sei se eu estou falando 100% do processo que está correto. Aí eu peguei e tirei do canal. Até porque eu não vejo ninguém falar disso. Eu falava Você falou assim, será que tá certo? Será que isso aqui mudou? Será que existe isso? Não, convite aceito, vamos fazer. É só ver com a sua equipe ali uma data para a gente poder marcar, providenciar o slide para a gente fazer a apresentação. Então assim, você já pode, eu acho assim, já pega o que é importante, pode criar os tópicos, eu jogo no slide aqui, pode criar esses tópicos, eu jogo no slide, a gente confere, é tudo isso aí. Geralmente é quarta-feira às 15 horas. Aí a gente faz o quanto antes. E não adianta a gente falar assim, não, daqui 1 mês, 2 meses faz. Isso aí não acontece. Eu vou falar para você. Não. Se você tiver afim, quarta-feira da semana que vem. Fechado, marcado. Deixa eu até colocar aqui já. Coloca aí na agenda, a gente faz. Só que daí a gente faz mostrando mais na prática. Mostrando a tela em si, né? Se você quiser um print de alguma coisa para mostrar, para incluir, é você que decide como quer fazer. Aí a gente vai debater sobre esse assunto mais lá no YouTube. Por quê? Nós temos seguidores, não sei se você percebe que há uma diferença, né? Tem gente que segue e assiste só o Instagram. Tem gente que segue e assiste só o YouTube. Você entendeu? Então tem gente que vai ver lá e tem gente que vai ver aqui. Exatamente. Ó, o JS Licitações está falando ali, ó, que ele é contador e cobra mensalidade da contabilidade e mensalidade da assessoria de licitação. É o que a gente estava falando, que eu não fazia isso, cara. Eu não fazia. Então, eu estou aprendendo isso, ajustando para poder a gente escalar. Foi o que eu estou buscando esse aprendizado nessa parte comercial de cobrar dessa forma. Porque, Éder, sendo sincero para você, quando eu comecei a cobrar percentual do cliente, o cliente pagava e caía lá todo mês, eu falava, rapaz, eu sou o cara, bicho. Nossa, com um percentual. Mas aí eu vi assim, os caras... percentual mais um fixo e tal, e como que justificar esse fixo e tal? Aí você falou assim, é uma mensalidade aqui que é para cobrir os custos aqui, eu vou ganhar dinheiro na outra parte. Então é isso que eu venho aprendendo, buscando, conversando com o Alex, a gente fez essa parceria junto na agência corporativa de licitações, ele tem clientes mensalistas, a gente conversando, trocando ideia, ele passando, eu falei, cara, é desse jeito, que bacana, eu gostei disso. Quando o cliente questiona muito, porque todo o nosso processo pontual, consultoria, a gente só dá o primeiro passo se houver um pagamento antecipado. Sabe por quê? Nós aqui há 13 anos fazendo isso, nós já tentamos de diversas formas. E falar que o nosso formato é o melhor, não, a gente está se adaptando. Eu faço live, um exemplo com o Alex. O Alex fala assim, não, eu faço dessa forma e dá certo. Eu começo a pensar aqui, eu falo assim,
eu vou tentar aqui também. Você entendeu? Então aqui eu Sim. sempre procuro me adaptar àquilo que é melhor para o escritório. Quando nós fizemos reunião no início dessa semana, que eu estava de viagem e retornei, que a gente precisa mexer algumas coisas na consultoria. Porque você imagina assim, vou dar um exemplo, chega 1000 pessoas no mês e Sim. fecha muito pouco. Então, se fecha muito pouco, alguma coisa está errada. Muito pouco, no processo assim, ali da... pela quantidade que chega, porque hoje a gente está com a carteira legal, isso, aquilo. Mas então, a gente tem procurado se adaptar ao mercado e à necessidade do cliente. Mas tudo que ele paga, ele faz para a gente atuar, é pagamento antecipado, até porque como que eu mantenho a estrutura? E não só aqui, hoje a estrutura está crescendo. Eu preciso desse valor. Se eu tivesse certeza que o meu cliente não fosse deixar de pagar, porque mesmo no contrato isso acontece... Eu estou com um problema desse aí, de um cliente também, nessa situação. Então, o que eu faria? Eu deixaria, eu cobraria. Eu falo assim, quando a gente assume o risco, a gente entra na briga com o cliente e a gente diminui aqui a entrada, ou às vezes não cobra, hoje cobra. Só que aumenta a porcentagem e o ganho depois, porque a gente está entrando nessa briga, né? A gente está entrando nessa briga. Só que é difícil você fazer isso, porque o cliente fala assim, às vezes, hoje nem tanto, né? Porque já sabe o nosso formato, mas antigamente o cara chegava e falava assim, ué, se você é tão bom, fala que ganha, então me cobra só no êxito. Eu falava assim, o problema não é fazer isso. Eu faço isso, sem problema. O problema é que todos que eu fiz isso, eu tive problema no recebimento até hoje. Então, eu não faço mais. Pior que é verdade, a gente tem uma dificuldade mesmo. Depois que ele ganhou ali, que ele tá recebendo, na hora que ele fala assim, vou te pagar esse percentual, por quê? Não fez nada. É só uns documentozinhos só que você juntou aqui. Eu que te entreguei os documentos, tudo. Ó, era tudo documento que eu já tinha. Nós estamos negociando a consultoria de 3 empresas, né? Do estado da Bahia. 3 empresas para atender naquela região. Aí o cara me ligando ontem, que participa de um pregão às 9 horas, está até mandando mensagem aqui. Ele pegou e falou assim, ó, porque a gente não precisa quase nada, tá, no processo. A única coisa que a gente precisa é uma coisa simples que você vai ter que fazer para mim. É cadastrar e participar em um pregão e acompanhar até a homologação. Só isso. Só isso. Só isso. Então, assim, você escuta cada coisa que você fala, não é possível que o cara tá falando isso. Bem desse aí mesmo, o cara vai perguntando assim as coisas. Aí ó, dá uma raiva, bicho. Na hora, esse dia pra trás teve um cliente ali que, conversando justamente, fala: não, só eu entreguei a documentação, é um absurdo ter que pagar isso. Eu falei: o quê? Ele falando de uma consultora que ele tinha pago, né? Ô, Éder, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho acompanhado algumas lives suas e eu até tinha pensado, rapaz, eu vou perguntar pro Éder uma hora. Eu vi que você virou a chave pro mercado das licitações. Você mudou. Eu vi que assim você deu uma virada de chave. O que te fez assim virar e enxergar isso como um negócio e fazer isso, tipo assim, escalar, ganhar negócio? Eu vi que você está com vários escritórios, atendendo bastante. O que fez te virar a chave? Eu vou perguntar pro Éder uma hora que eu tiver a oportunidade. E estou perguntando agora. O que virou sua chave? Isso aí é muito recente, porque eu não tinha essa visão. Eu, assim, todo mundo que chegou próximo de mim para virar um sócio, isso, aquilo, na verdade foi um sanguessuga, né? Um sanguessuga e sempre queria, sempre assim, sabe aquele... O Éder sabe, 100% do processo eu vou ser sócio dele, meio a meio, e o Éder faz tudo e eu tiro 50%. E sempre foi assim. E eu falei assim, eu não quero saber mais desse pessoal, não. Vou fazer sozinho o negócio, não quero saber. Só que eu comecei a ter muito problema de saúde, porque era muita gente querendo trabalho, e eu queria abraçar todo mundo e não conseguia. Não conseguia abraçar. E comecei a ter problema de saúde mesmo. Você imagina assim, além de eu ter que participar do cliente de consultoria, do pontual, eu dava curso online, curso presencial. Online a gente tinha dado uma parada um pouco, presencial, e quando você vai dar um presencial de 3 dias, você fica praticamente 5, 6 dias fora, porque tem o dia do voo, isso, aquilo. E daí eu conheci uma tal de uma pessoa que você vai conhecer também na internet, chama Pablo Marçal. Conheço da internet, sim. Não acompanho ele não, mas sei quem que é. Se você acompanhar ele foi, eu vou falar a expressão que ele usa, de desbloqueio, destravar, né? Ele fala assim, é melhor você confiar nas pessoas, pegar 10 pessoas e confiar nas 10. E claro que você vai decepcionar talvez com 8, com 7, com 6, mas você encontrou 2, 3 ali que vale a pena. Então foi isso. A partir do momento que eu tive esse destravar, eu comecei a contratar para crescer, que não vai ter erro, que não vai ter problema. Pelo contrário, todo crescimento tem dor, né? Vai ter problemas de, às vezes, uma falha de um processo, decepção com algum parceiro, isso é normal. Mas se você não fizer isso, você não cresce. E a partir do momento que eu fiz isso, começou a aparecer pessoas, na verdade sempre apareceu, mas eu sou muito
grosso, tá? Às vezes do jeito, ó, não quero, pronto, acabou. Não quero, pronto, acabou. Só que daí eu comecei a conversar com essas pessoas e ver que realmente há essa possibilidade de expansão. Por quê? Você sabe, você está no meio, que a parte operacional do processo, numa parte operacional de resultado, não tem muito, né? As pessoas têm uma dificuldade grande nessa parte. E quando você entende dessa parte, geralmente quem vem até nós são advogados, na grande maioria. E esses advogados entendem muito da parte teórica, entendem um pouco da parte prática, de como funciona, mas não tem até tempo de colocar a mão na massa. Eu comecei a fazer isso, a me unir a essas pessoas, montar esses escritórios. E outra coisa, eu concentrava tudo em mim. Porque eu sei que eu fazendo era muito difícil ter erro. Hoje não, hoje eu delego o máximo e estou procurando não fazer mais. Só que isso tem um problema também. Quando a gente delega e não faz, você às vezes, as mudanças nos portais, nos processos está sendo tão rápido, que às vezes você está falando algo que já não é mais. Então, por mais que eu estou delegando, eu estou procurando semanalmente uma ou outra coisa fazer para não perder. Para se manter atualizado. Para se manter atualizado. Porque o processo, eu falo, quando você atua num portal, os outros portais são todos iguais, porque eles têm que estar... o processo tem que estar dentro da lei, do que diz a lei. O que vai mudar é cor, layout, é privado, não é privado, né? Esse tipo de cadastro, mas é tudo a mesma coisa. A hora que você entende que é isso, o processo é simples, não tem... vai embora. O pessoal fala assim, para você e para mim, é tranquilo, mas é muita documentação, é complexo. Pô, desculpa, mas não é nada disso aí, não é nada disso. Não é para nós, né? Para nós que estar aqui hoje participando, sabe como é que é. Então a sua chave foi a questão de você confiar mais nas pessoas ali e delegar. Confiar e delegar. Show de bola. Vai ter aí outra coisa, confiar e delegar, mas no caso de parcerias, tem que ter um contrato bem elaborado. Quem pisar na bola, que pode, se for a gente, vai ter que assumir as consequências. Não tem, porque eu vejo assim, o pessoal quer usar assim, ó, um exemplo, o Danilo quer usar o Prolicitação, que já criou um nome, uma autoridade web de Prolicitação. O pessoal liga aqui e fala assim, não, quero você porque você ganha pregão, você traz resultado. Então, criou essa autoridade de resultado. Mas eu deixo claro, primeiro a gente analisa e já mostra se realmente aquele cliente vai conseguir ter resultado. Porque, às vezes, o cara chega aqui, olha, eu vi um vídeo seu, somei, eu sei que nós vamos entrar, vamos ganhar licitação. Não é assim, né? Não é assim. Então, tem que ter uma análise. Quando a gente analisa e vê que tem potencial, a gente abraça e vai ganhar. Ontem, olha, parece até mentira, o Danilo, mas ontem eu conversando com o pessoal aqui, eu falei assim, qual foi o nosso, do início do ano para cá, nesses processos pontuais, nosso índice de sucesso? Nos pontuais, tá? Passa de 90%. E não quer dizer que a gente ganhou no preço. São processos que a gente pega, analisa, participa, ou ganha, ou fica bem classificado, e daí entra no mata-mata. De desclassificação. Exatamente. Mata-mata. Mas para isso... Nunca tinha usado essa, não. Para isso, não quer dizer que todos os clientes têm perfil para isso. Aquele cliente que a gente já vê, dá uma olhada básica, fala, você não tem documento, como que a gente vai... Aí estraga até nosso índice, né? Eu não tenho nem interesse de pegar. Pior que é mesmo, se pegar um cliente que não tem documentação só para dizer que participou... Então, mas tem muitos, Danilo, tem muitos que pegam, por quê? Porque ele está pensando no dinheiro que o cara vai pagar. Sabe, mas o cara vai pagar. Se ele não ganhar, problema. Eu mesmo, eu não tenho essa visão de pegar o cliente assim, ó, eu sei que ele não vai ganhar, mas eu vou receber. Não. A preocupação nossa é que ele tenha resultado. Porque é assim que cresce organicamente, é assim que cresce. Você começa a ter resultado e começa, ó, quantos clientes nós temos assim, ó, eu participei para um, aí o cliente ganhamos, aí ele foi lá e indicou um amigo dele. Aí nós participamos, ele... Aí vai nas indicações. Você entendeu? E eu não tive investimento nenhum para isso. Não, as indicações são essenciais. Nesses casos aí que o cara não tem documentação, no mínimo o cara tem que falar assim, ó, você não tem, não vai dar certo. Mas se você quiser assumir o risco, mas você não tem. Então você vai... Não adianta nem participar, vai ter problema. Ô Danilo, e outra coisa para finalizar que a gente já se estendeu, deixa eu só... Vai participar do pregão, ô Lucas? Do cara? Tá. Outra coisa para a gente finalizar aqui, capacitação tem que ter sempre, tá? Eu não faço cursos de licitação, porque eu dou o curso porque a gente está no dia a dia, que aqui é uma usina de ideia e de aprendizado nessa área. Mas em outras áreas que ajudam no meu crescimento, eu tenho procurado a fazer cada vez mais cursos.
a gente às vezes peca um pouco no online, peca assim no crescimento, em divulgação, de fazer esses cursos. Por quê? Às vezes o online demanda de tanto esforço e o resultado muito esforço. O resultado que ele pode trazer, dependendo da quantidade de alunos, o único pregão que participe do comissionamento dá várias vezes aquele eu tive uma experiência mais ou menos desse jeito também. Tipo assim, fazendo lançamento, a vender curso e tal, ensinando a parte operacional. É justamente o que você falou, muito esforço e o resultado não foi aquilo. Aí você acaba desanimando na parte do online. Nós criamos uma equipe esse ano para cuidar específico disso aí, porque também era eu que ficava em cima, então eu falei, não posso, o pessoal vai trabalhar e tem um tempo de... Porque hoje também, Danilo, nenhuma empresa vai viver só fazendo o seu off quietinho ali. Você precisa crescer cada vez mais na internet, porque senão você não mantém nem o seu crescimento, o offline, né, sem estar na internet. Exatamente. Então precisa. O contador que aparece na internet, que dá a cara a tapa, por mais que você não atende o Brasil todo, mas o cara pode te contratar para uma consultoria. Danilo, sim, eu vi que você fez aquela live e vou falar uma coisa. Eu quero que você me avisa se isso acontecer, porque todos que eu fiz live aqui, eu posso dizer que 90% o pessoal fala assim, depois daquela live eu fechei 1, fechei 2, fechei 3 clientes. E é legal isso, porque é o intuito. Não, aviso sim, vou avisar, eu espero que apareça. Fecha. Beleza? Mas, Danilo, o que mais? Vamos finalizar aqui? Não, é isso aí, é isso daí. Só recapitulando, regime de caixa, regime de competência, emitiu, tem que pagar. Regime de caixa, você paga quando receber. Ficar atento à faixa de faturamento do Simples Nacional. Se você vê que é ideal fazer a mudança do regime, conversar com o seu contador para fazer isso em dezembro, porque senão você não vai conseguir optar. Optou uma vez, só ano que vem. Então não adianta você ir lá agora conversar com o seu contador para mudar esse ano, que não pode. Você só vai conseguir no próximo ano. Para empresas do Simples Nacional e empresas do lucro presumido. Certo? Éder, quero agradecer o convite. Quem quiser contratar o Danilo. Pode ir aqui no perfil aqui, que lá tem os dados, me chamar no direct lá, para a gente poder conversar. Cima, né? Clica aqui em cima, escreve no Danilo. Danilo@Carvalho, tem um Y e 2L ali, bem frescurento mesmo ali. E o meu? Mas não foi eu não, tá? Foi minha mãe que fez isso comigo, tá? Não foi eu não. Então, essa é certidão de nascimento, tá desse jeito. Mais uma vez, agradecer o convite e vou preparar aqui para semana que vem a gente fazer essa live lá no YouTube, para a gente poder levar mais. Eu que estou disponível, se precisar de alguma coisa aqui em Rondônia, conte comigo. Beleza, eu também agradeço a disponibilidade. Com certeza a live de quarta-feira que vem às 15 horas vai ser top, show. A gente procurar mostrar bem detalhado isso aí lá no canal do YouTube. Uma quinta-feira tem live de novo aqui no Instagram. Amanhã, às 15 horas, no nosso canal do YouTube. E só tenho a agradecer essa mentoria tua aqui hoje para nós. Não, que isso. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês batendo esse papo, tá? E é uma coisa que às vezes eu gosto de estar falando aquela vez. Às vezes você nem acha que é tão importante que pode ajudar, mas é um detalhe que muda muitas empresas. Com certeza vai evitar de você pagar algo, porque todos, de novo, quem vende para o governo vai ter um pequeno atraso. E se ele tiver no regime de caixa, ele não vai ser penalizado com multa e juros. Ok? Um abraço. Obrigado, Ed. Tudo de bom para você. Fica com Deus. Tchau.